Irmãos, abra sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 14. João 15, 14. Vamos ler o verso 14 e o verso 15 também. O texto diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Amém. Espírito Santo, fala conosco. Nós estamos, Senhor, neste lugar, que não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui o Senhor fala. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Os ídolos deste mundo têm boca, mas não falam. O Senhor fala. Nós pedimos, dá-nos clareza, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se, meus irmãos, minhas irmãs. Quero dizer o seguinte, irmãos, nosso culto é um culto rápido, não é necessário ficar indo lá fora, amém? Só se for caso de extrema necessidade, tá bom? Meus amados, o tema hoje é amigo de Deus, amém? Amigo de Deus. Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, amém? E ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo de amigos. Amém, queridos? Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Abraão recebeu esse honroso título de amigo de Deus. Quem é que não quer ser amigo de Deus? Não é verdade? Às vezes as pessoas se orgulham de serem amigos do prefeito, do deputado, do presidente da república, do juiz, do desembargador, do ministro. Meu irmão, nós podemos ser amigos de Deus. Amém, queridos? Jesus disse, aliás, Jesus nos promove de servos a amigos. Abraão recebeu esse título. E é interessante, irmãos, que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17, quando Josafá, o rei de Judá, estava vivendo um momento difícil, de pressão, verdadeiramente, quando 3 nações se levantam para vir contra ele, ele recebe aquela notícia, e aquele povo, aqueles exércitos já estavam a mais ou menos de 10 a 12 quilômetros próximo dele, e ele não tinha o que fazer, ele sentiu medo. Então ele vai orar, e ele faz essa oração, e no auge da sua oração, ele diz assim no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Amém? Olha só, irmãos, quando Josafá faz essa oração, ele lembra Deus, que foi Deus que havia introduzido aquele povo de Israel naquela terra. Ele lembra que foi Deus que expulsou os inimigos dali, e ele lembra que foi uma promessa dada a Abraão. E aí ele não fala só Abraão, ele fala: Abraão, o teu amigo para sempre. Amém, queridos? Também nós temos Tiago capítulo 2, versículo 23, que Tiago também faz menção desse título, né? A Bíblia diz assim: cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado, atribuído
como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Meus irmãos, ser amigo de Deus é algo muito interessante, né? É interessante, irmãos, saber que Deus, tão grande, né? O Criador do céu, da terra, do mar. A Bíblia diz que Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, diz que Deus pega todas as águas do oceano na concha da sua mão. Amém? Que Ele pesa todos os montes e outeiros na sua balança de precisão. Meu irmão, Deus é tão grande, Deus é tão tremendo. É o Criador do céu, da terra e do mar, de tudo que neles há. É aquele que, quando tinha que tirar o seu povo do Egito, abriu o mar vermelho. É aquele, irmãos, que derrubou as muralhas de Jericó. É aquele que, quando Josué precisou, fez o sol parar. Sabe, irmãos, é aquele todo-poderoso, o Criador de tudo, o Deus imutável, eterno. Eu gosto muito de me referir a Deus como o eterno. E a Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade. E às vezes a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue imaginar como pode ser isso. Mas quando você pensa numa eternidade futura, você sabe que é uma coisa que não tem fim. E quando você pensa numa eternidade passada, é uma coisa que não tem começo. Então Deus, irmãos, não tem começo e nem fim. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu gosto de dizer que Ele é o primeiro e não tem o segundo. Que Ele é o último e não tem penúltimo. Amém? Olha só. Para Abraão receber esse honroso título de amigo de Deus, irmãos, quais eram as características que podiam ser encontradas em Abraão? Primeira delas, características que evidenciavam a fé que Abraão tinha em Deus, sabe? Que fortalecia essa amizade entre um homem e o seu Criador. Amizade, irmãos. Primeira característica de Abraão era obediência. E eu disse de manhã, irmãos, que é difícil obedecer, Elza. É difícil. Você pode ver para o filho obedecer o pai tem que ser firme. Porque é difícil, ninguém gosta de obedecer. Contei de manhã, eu vou contar de novo. A filha do pastor Saulo estava lá em casa. E tem um corredor. E ela estava vindo. E eu fui brincar com ela. E eu entrei na frente dela. E eu tranquei a passagem dela. Aquelas brincadeiras que a gente faz com criança. E ela olhou para mim e falou assim: sai. Eu falei para ela assim: fala, dá licença. Ela olhou para mim e falou assim: não. Virou as costas e voltou. Amém? Uma criança, irmãos. Amém? Certo? Não é a índole dela. Isso aí é de toda criança que precisa ser trabalhada. Amém? Aí veja só, irmãos. É difícil ser obediente. Sabe? É muito simples participar de um movimento de rebeldia. Você pode ver que quando alguém quer fazer um movimento de rebeldia, num instantinho ele arruma seguidor.
Satanás trouxe com ele 1/3 dos anjos nos céus. Olha que no céu, irmãos, é o lugar para onde nós queremos ir. Amém? Então veja só, Abraão era obediente. Essa é a característica, a primeira característica de alguém que quer ser amigo de Deus. Deus deseja que todos nós sejamos seus amigos. Mas a primeira característica é a obediência. A Bíblia diz assim lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha que coisa interessante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Hein? Deus está falando de ação, de iniciativa. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra. Ele não estava dizendo sai da terra dos outros. Sai dessa terra que você alugou, que você arrendou, que alguém te cedeu. Não, sai da tua terra. Então Deus já estava dizendo assim, ó, vai abrindo mão aí, querido. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. E é interessante, irmãos, que Abraão não tinha dificuldade de andar pela fé. Sabe, por isso que ele é pai da fé por causa disso, irmãos. Como é que ele sai de um lugar seguro, confortável, e vai para um lugar que ele não sabia para onde era? E ele estava tão acostumado que quando Deus disse para ele, vai para as terras de Moriá, e eu vou te mostrar o lugar aonde você vai oferecer seu filho. Irmãos, para ele não era novidade esse tipo de relacionamento com Deus. Obediência. Amém? E o versículo 4 do mesmo capítulo 12 diz que Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Levou Ló consigo, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele tinha 75 anos. O que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é a obediência dele. Deus disse vai, e ele foi. Deus lhe fez uma promessa: você vai ser pai de multidões. Aliás, você vai ser pai de muitas nações. Reis procederão de ti. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Irmãos, Deus faz promessas para ele, e ele vai, ele obedece. Ele parte para onde? Para um lugar que ele não sabia, mas que Deus iria mostrar. Obedecer, irmãos, olha só, pode mexer com a nossa zona de conforto. Obedecer pode mexer com as nossas satisfações momentâneas. Obedecer pode mexer com a nossa segurança. Obedecer pode mexer com os nossos relacionamentos, com os nossos afetos. Obedecer, irmãos, pode levar-nos a um plano superior. Amém? Eu disse aqui de manhã, irmãos, que quem desobedece a Deus, ele está bloqueando um projeto muito grande de Deus para a sua vida. Porque se Abrão não tivesse obedecido, irmãos, nós não estaríamos pregando sobre ele aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Ninguém conta história de derrotado. Desobediente não tem história para contar. Amém? Rebelde não tem história para contar, irmãos. Por que nós contamos história de Abraão? Quando ele era Abrão ainda. Porque ele obedeceu. Aí, irmãos, Deus havia prometido: far-te-ei uma grande nação. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe algo
necessário que se chama perseverança. Perseverança, irmãos. Amém? Outra coisa que você precisa entender, irmãos. Todas as pessoas vencedoras, todas as pessoas que conquistaram alguma coisa na vida, você pode conversar com campeões, você pode conversar com pessoas que quebraram recordes, você pode conversar com grandes empresários, você pode conversar com as pessoas bem-sucedidas, e todos eles vão dizer para você: já teve tempo na minha vida que eu pensei em desistir. Os que desistiram, ninguém se lembra. É igual a história dos 12 espias que Moisés enviou para espionar a terra prometida. A Bíblia fala o nome dos 12. Mas se a gente perguntar aqui, irmãos, todos nós, a grande maioria aqui, só vai lembrar o nome de 2, Josué e Calebe. Sabe por quê? Foram os únicos 2 que venceram. Ninguém lembra nome de derrotado, irmãos. De gente que desiste. Vocês estão entendendo isso? Amém? Amém? Olha só. Perseverança. Determinação para obter, para receber a promessa de Deus, sem duvidar. Quantos anos tinha Abraão quando Deus lhe fez a promessa? Quantos, irmãos? 75 anos. Agora veja o capítulo 17, versículo 1 de Gênesis. Veja o que diz o texto. Sendo Abrão de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Olha, irmãos, põe o verso seguinte para mim, filha, por favor. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Neste encontro acontece uma renovação da promessa, e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você recebesse uma promessa de Deus, assim como Abrão recebeu, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, reis descenderão de ti e tal. Irmãos, 24 anos se passaram. A única coisa que aconteceu, irmãos, com Abrão e Sara, é que eles envelheceram. Ficaram ricos, mas sem filhos. E aí eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, que adianta ficar rico e não ter para quem deixar. A maior herança que Deus nos dá são os nossos filhos. Amém, queridos? A Bíblia diz, herança do Senhor para os pais são os filhos. ...75 anos, agora, irmãos, ele tinha 99 anos, 24 anos se passaram, e aí vem a pergunta. Deus prometeu, passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 24 anos e nada. Todas as possibilidades humanas e físicas e biológicas tinham passado, irmãos. Abrão com 99 anos, sua mulher 10 anos mais jovem. A Bíblia diz que já tinha passado o costume das mulheres para Sara. Tinha, irmãos, nenhuma possibilidade. Eu disse de manhã que Abraão e Sara já estavam naquela fase assim, ó, né? De hora de dormir.
Um segura a mão do outro, faz uma oração, e olha para o outro e fala: paz, irmã, dorme com Deus. Não tinha mais o que fazer. Amém? Aí, irmãos, olha só que coisa, porque a natureza é assim, viu, irmãos? Amém? A natureza é assim, tá? Aí diz o texto sagrado que Deus aparece 24 anos depois e faz a mesma promessa. Como é que você reagiria? Você diria assim: ah, que isso? O senhor está de brincadeira. O senhor já falou comigo quando eu tinha 75 anos. Faz 24 anos, não aconteceu nada. Olha o estado da minha mulher, olha o meu estado. O senhor está de brincadeira. Foi isso que ele fez? Não, irmãos. Olha o versículo 3. Veja o que diz o verso 3. Então Abraão se ajoelhou. Olha aqui, irmãos. Ele não só se ajoelhou, ele colocou o rosto no chão. Ele adorou a Deus. Atitude de respeito, de reverência com Deus. Mesmo tendo passado todo aquele tempo sem realizar-se a promessa, ele continuava convicto de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode dizer graças a Deus? Olha só, irmãos. Aí, lá no capítulo 21, no versículo 5, irmãos. Tinha passado mais um ano. E veja o que aconteceu. Quando Isaac nasceu. Fala, Isaac nasceu. Fala forte, Isaac nasceu. Olha, 25 anos depois. Amém? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Deus é sempre pontual. Deus é sempre pontual. As promessas dele vão se cumprir no tempo estabelecido por ele. Amém? Por ele. Deus, irmãos, às vezes espera todas as possibilidades humanas se esgotarem. Por quê, pastor? Para ficar bem nítido para nós. Para ficar bem claro, quando se cumprir o que ele falou, ele deixa todas as possibilidades humanas se esvaírem, se esgotarem, para ficar bem claro para todos nós, que não fomos nós, que foi ele. Amém, queridos? Foi Deus que fez. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Bem forte para ele. Glória a Deus. Então, primeira coisa, irmãos, nós estamos falando de ser amigo de Deus. Estamos falando de características de Abraão, que era amigo de Deus. Estamos falando primeiro de obediência, segundo de perseverança, terceiro, fidelidade. Fidelidade, ser fiel, irmãos, a Deus é preocupar-se com a aprovação que Deus dá nos nossos ou para as nossas atitudes. Fidelidade, irmãos, no casamento. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade no trabalho. Num trabalho é só quando o patrão está olhando. Não dá atestado mentiroso. Amém? Fidelidade na oração. No relacionamento com Deus. No exercício do ministério. Abraão nutria amor pela vontade de Deus. Amém?
ele amava a vontade de Deus. A vontade de Deus era sempre prioridade para ele. Teve lá os seus deslizes, mas ficou conhecido como amigo de Deus, porque ele tinha essas características. Amém? Por que que ele era fiel? Porque ele nunca pecou, porque ele nunca errou? Não, irmãos, a fidelidade dele. Olha só, Abraão nutria amor pela vontade de Deus a ponto de não argumentar uma aparentemente severa, rígida, rigorosa, dura demais ordem de Deus. Sabe que Deus diz, capítulo 22, versículo 2, Deus disse assim: Abraão, sabe aquele filho que você esperou 25 anos? Sabe aquele filho que você ama? Abraão, pega aquele menino, aquele filho, e mata ele para mim. Friamente foi isso que Deus falou. Amém? Aquele filho que você ama, que você esperou 25 anos, vai até os montes de Moriá. Eu vou mostrar qual montanha. Abraão já conhecia esse modo de Deus agir. E queime seu filho, sacrifique seu filho para mim. Mata ele para mim. Meus irmãos, olha que coisa. Abraão, irmãos, a Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Abraão caminhou 3 dias entre o lugar que Abraão estava, Berseba, e até Moriá. Dava aproximadamente 100 quilômetros. Imagine Abraão caminhando 3 dias, levando seu filho amado, esperado 25 anos. Ele nem avisou Sara, porque a Sara não ia permitir. Ele não contou para ninguém. Era um negócio dele com Deus. Tem coisas, irmãos, que é a gente e Deus só. Se você contar, não vai dar certo. E aí, irmãos, vocês têm a imagem aí? Pode pôr para nós. Abraão obedeceu. Isso se chama fidelidade. Amém? Fidelidade. Queridos, olha só. A Bíblia deixa muito claro que Deus não aprova sacrifícios humanos. Uma das provas é que nesse ato ninguém morreu. Sabe por quê, irmãos? Deus não queria a morte de Isaque. Deus queria a fidelidade de Abraão. Vocês estão entendendo? Amém? Ser fiel, irmãos. Amém? Deus, irmãos, não se agrada, já disse, de sacrifícios humanos. Porque a fé é composta de obediência, de perseverança, de fidelidade. Estes são os componentes da fé que tinha Abraão. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Vocês têm o vídeo fácil aí, filho? Assista esse vídeo, irmãos.
Olha só, irmãos. O Abraão, amarrando seu filho, colocou no altar, e ele obedeceu a Deus, com dor no coração. Meu Deus! Abraão! Abraão! Eis-me aqui! Não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Aleluia. Isaac, meu menino, meu filho. Obrigado, Senhor. Pai, olhe. Vamos dar um nome a este lugar. Pode o nome de E que Jesus. nome daremos? Vocês estão entendendo o nível de relacionamento que Abraão tinha com Deus? Receber o título de amigo de Deus não custou barato. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, é que Jesus também nos promove de servos a amigos. Se você puder ficar em pé. Queridos, João capítulo 15, versículo 14 e versículo 15. Vocês são meus amigos. Olha, irmãos, a condicional. Se fizerem o que eu mando. Então eu não chamo mais vocês de empregados, de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Se fizerem. Isso, irmãos, faz a gente entender esse texto. O servo é obrigado a fazer o que o seu senhor manda. Amém? O servo é obrigado. É obediência cega. Tem que fazer. Mas Jesus, quando diz assim: vocês serão meus amigos, se fizeres, Ele está dizendo assim: você pode não querer fazer, mas isso quer dizer também que você não será meu amigo. O servo é obrigado, mas o amigo pode conversar com o seu amigo. Um amigo fala com o outro. Um amigo acredita no outro. Há na Bíblia, irmãos, quando o escravo chegava o tempo de alforriar, de libertar os escravos, mas o escravo gostava do patrão, do senhor, do dono. Eu não quero ser liberto, eu não quero ir embora. Então se furava a orelha daquele escravo.
E quando se enxergava ou se avistava um escravo de orelha furada, sabe o que aquilo queria dizer? Este serve o seu Senhor, não por obrigação, mas porque ama o seu Senhor. Isso é ser amigo de Deus.